Olá, o Conexão Poder está recebendo o vereador Chico 2000, que é presidente da Câmara Municipal de Cuiabá. Bem-vindo mais uma vez à Conexão Poder, vereador. Muito obrigado, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Ana, Márcia, é um prazer. Pois é, a Câmara Municipal de Cuiabá, ela está sempre aí nas primeiras páginas, nas notícias mais atuais, mais polêmicas aqui da capital. E eu gostaria de começar, então, por uma dessas polêmicas mais recentes, né? Cuiabá toda tem acompanhado aí recentemente essa questão da vereadora Edna Sampaio, que saiu aí, veio a divulgação de prints de conversa, e ela mesma confirmou que ficou com a verba indenizatória de uma ex-servidora, ex-chefe de gabinete dela. Porque na Câmara, os chefes de gabinete de cada vereador, eles têm a sua verba indenizatória, né? E aí ela disse que ficou realmente com essa verba, ela tem sido acusada de rachadinha, ela nega que seja rachadinha, porque isso não é o salário, é a verba indenizatória, e argumenta que estaria usando para as despesas do gabinete. Mas eu gostaria de aproveitar a sua presença como presidente da Câmara para poder explicar isso para a população em geral, né? Essa prática é permitida, essa prática é comum, a verba poderia ser usada por ela, pelo gabinete, ou somente para o cargo indicado? Olha, a verba de gabinete, a verba do chefe de gabinete, ela serve para ressarci-lo das despesas efetuadas por ele no gabinete. Essa é a função da verba do chefe de gabinete. As despesas que ele promove em função do gabinete, e esse valor ressarce essas despesas já realizadas. Nós precisamos deixar claro e precisamos ter muita prudência na antecipação de posição, em razão de que o PT ele conduz, os políticos do PT conduzem os seus mandatos de forma diferente. Eles têm os co-vereadores, eles têm uma comissão de representantes da população, enfim, eles têm um modelo diferente de gerir a sua condução política, mas o que eu posso deixar afirmado aqui é que os pedidos que recebemos de instauração de comissão de ética em desfavor da vereadora Edna, esses foram encaminhados hoje para a comissão de ética, ficaram mais ou menos uns 3 dias na procuradoria, falando sobre a legalidade do pedido, se o proponente obedeceu os requisitos legais, como ser eleitor, enfim. Então nós recebemos ontem, fizemos os ofícios e encaminhamos hoje para o presidente da comissão de ética. Ele terá 90 dias para promover todas as apurações, né? Naturalmente que, ouvindo aqueles envolvidos e que a comissão entender que deva ouvi-los, e ouvir principalmente a vereadora Edna, oportunizando a ela o direito à ampla defesa, ao contraditório, né? Para que a partir daí a comissão tenha o seu entendimento e transforme esse entendimento num relatório que será submetido ao plenário. Foram 3 ou 4 pedidos de investigação e agora vai ser instaurada uma única investigação, é isso? Foram 4 pedidos, porém, um dos pedidos não estava cumprido, 2 dos pedidos não estavam cumpridos as formalidades necessárias, e outros 2 pedidos cumprindo todas as formalidades, né? Mas nós não decidimos monocraticamente sobre nenhum deles. Eu encaminhei todos os 4 pedidos, junto com os pareceres da Procuradoria, para a Comissão de Ética.
possivelmente a Comissão de Ética irá se manifestar sobre os que não cumpriram os requisitos mínimos necessários, e irá se manifestar de uma forma, e os outros dois, por se tratarem do mesmo objeto, talvez sejam apensados um ao outro, obedecendo a ordem cronológica de ingresso na casa, né? Mas eu insisto ainda, presidente, essa questão do uso da verba indenizatória pela lei que tem, porque foi uma lei aprovada pela Câmara, Sim. né? Pela lei, ela poderia ser usada pelo gabinete ou pelo vereador? A lei estabelece que esse recurso é para ressarcimento das despesas efetuadas pelo chefe de gabinete. Aquele cargo, aquela pessoa, ponto. Então não poderia, essa resposta. Eu disse o que a lei Sim, estabelece. a lei diz que é para a Ana usar, é para o Ana usar, não há mais você pode usar aqui no estúdio. Eu vou fazer um benefício aqui no estúdio e tal, não poderia. Bem, então nós temos aí essas investigações em andamento, que podem ser penalidade ou quê? Desde uma advertência até uma cassação, é isso? Penalidade, ela vai a advertência, a suspensão e a perca de mandato. Na verdade, assim, a nossa insistência nesse assunto é para a gente entender como é que funciona, até por conta de uma pontuação que a Márcia fez, presidente, de que sempre a Câmara está sempre envolvida em polêmicas. Então, ainda com relação à verba indenizatória, cada vereador ele recebe ali cada gabinete de verba indenizatória R$ 14.200. No seu caso, como é o presidente, R$ 28.400, é isso? Pois muito bem. Aí os vereadores também têm ali um salário de R$ 18.900. Explica para a gente que despesas são essas e a prestação de contas desses valores. O senhor, como presidente da casa, consegue acompanhar isso? Ou cada gabinete tem livre acesso e pode gastar ali sem uma prestação de contas? Não, cada gabinete faz a gestão do seu recurso. Independente de fiscalização? Existem regras e os gabinetes fazem a gestão dos seus recursos e encaminha para o presidente um relatório de todas as suas atividades e gestão desse recurso. Com base nesse relatório, o presidente autoriza a reposição. Pegando aqui ainda esse gancho, ainda esse assunto, gostaria até que o senhor comentasse que o senhor é do PL. O senhor falou, o PT tem uma forma diferente de fazer seus mandatos, tal, vereadora Edna do PT. E ela tem dito que ela tem sido vítima de perseguição, vítima de violência política também, porque seria da oposição, e disse ainda que o PT não faz rachadinha. Quem faz rachadinha é o Bolsonaro, que é do seu partido PL, e os filhos do Bolsonaro. Gostaria que o senhor comentasse um pouco. Bom, na verdade, os filhos do Bolsonaro, dois estão no Rio, e um em Brasília, ou dois em Brasília e um no Rio, eu não sei. Eu não são meus colegas de mandato, eu não poderia fazer essa afirmação, mas o que eu posso dizer é que os órgãos de controle estão atentos. E se isso existe, já deveria tê-los punidos, inclusive. Então nós só podemos fazer essa afirmação após a conclusão de um procedimento de investigação, né? Eu não tenho notícias de que isso houve com os filhos do Bolsonaro, não posso dividir essa posição com a vereadora Edna. Sobre a argumentação dela de que sofre perseguição política, violência política, ela está tentando mudar o foco, ou o senhor acredita que possa realmente ter alguma perseguição? Não, a vereadora Edna, ela é uma vereadora, assim, muito culta, muito preparada, né? Funcionária da universidade, funcionária do Estado, ela é extremamente competente. Ela se sente perseguida em algumas situações essas que eu não enxergo da forma como ela, né? Eu abro sempre a oportunidade, e uma oportunidade diferente, para que as 3 mulheres
que estão em plenário possam sempre estar se posicionando. Por exemplo, hoje nós estávamos discutindo sobre o Rio Cuiabá, e aí o regimento diz que 3 discute a favor e 3 contra. E tinham 3 que tinham discutido a favor. E a vereadora Maísa também queria discutir, a discussão seria a favor, eu não poderia conceder para ela, né? Mas eu passei por cima dessa regra e abri o espaço para a vereadora Maísa, para a vereadora Michele e para a vereadora Edna. Então, o que eu posso dizer é que eu trato todos de forma igual e também todas de forma igual. Eu não vejo essa discriminação, essa perseguição. Agora, as discussões dentro do plenário, às vezes, elas ficam mais acirradas, às vezes alguns perdem os equilíbrios, né? Essa legislatura agora até que está tranquila, né? Mais ou menos. Tranquila. Perde o equilíbrio, mas isso é naquele momento, passou aquele momento ali, todos vão tomar café e as coisas se tranquilizam. Mas essa posição da vereadora Edna realmente ela já se manifestou. Hoje no plenário, inclusive, ela se manifestou novamente sobre isso. O que ela precisa é oficializar isso para a mesa diretora, para que a mesa diretora possa analisar e, se entender devido, instaurar um procedimento para apuração. É que essa questão também investigação parlamentar sobre um vereador é uma questão, digamos que até comum, né? A gente acompanha aí diversos casos de vereadores que passaram por investigações, por CPIs, e por também cassação, em alguns casos, né? O mais recente a gente teve o Pacola, né? Então, também, colocar todos esses casos foram perseguição. Se você pedir investigação parlamentar de cada um, todos seriam perseguição também. Pois é. Não dá para colocar tudo junto. Né? Não dá. É aquilo que eu falei, existem discussões acirradas, umas mais que a outra. Ela também é muito impetuosa nos posicionamentos dela, e isso leva àquela discussão que às vezes extrapola um pouquinho os limites. Mas não sai dali, não é nada que avance além do plenário. Antes dessa questão da rachadinha, teve a demissão da servidora, né, que inclusive foi o pivô de toda essa denúncia, de toda essa situação que está acontecendo aí. Então, ela teria sido, que era chefe, né, de gabinete da Edna, teria sido demitida grávida ainda, a princípio em comum acordo, segundo a vereadora, porém no próprio vídeo que essa moça acabou explicando a situação, disse que não foi bem assim, que foi uma situação bem dolorosa para ela, enfim. Situações e polêmicas, presidente, que estão sempre ali na volta da Câmara. O senhor acredita que essas situações, aí a Márcia citou ainda o caso do vereador Pacola, né? O senhor acredita que essas situações acabam prejudicando a imagem do nosso legislativo cuiabano? Infelizmente prejudica. Na verdade, o legislativo ele é composto por 25 vereadores, além dos servidores e todo o corpo técnico, mas legislam 25. As falhas ou as irregularidades ou as discussões excessivas, não é o parlamento que discute. O parlamento é um prédio físico, mas que é representado por 25 vereadores eleitos. E as pessoas atribuem as ações individuais de cada vereador a um conjunto legislativo, e aonde estabelece alguns estigmas aí que não são justos, mas a gente sabe que essas desavenças, esses desencontros, acabam contribuindo muito para que a gente tenha o nome do parlamento municipal, às vezes, mal colocado. Eu tenho tentado mudar esse quadro, tenho conversado muito com os vereadores, principalmente no Colégio de Líderes, que é mais reunião interna, a gente tem conversado muito, mas é assim, são 25 cabeças diferentes e precisamos ter muita habilidade para conduzir isso aí, né?
Eu até comentei agora há pouco, nessa legislatura parece que já está até mais calma que as anteriores, então acho que está conseguindo ainda melhorar um pouco essa imagem, digamos, tendo um entendimento maior ali. Na verdade a gente está conseguindo um equilíbrio maior, apesar de alguns desequilíbrios que ainda acontecem, mas nós já estamos acostumados com eles e temos até evitado, né, contribuir para que esses desequilíbrios se apresente, mas faz parte, o parlamento é assim, ele é feito de discussão, de defesa de ideias, e uns defendem de uma forma, outros de outra, e aí surgem os desencontros, né? Mas nós precisamos ter a maturidade de que o objetivo nosso, ao estar ali, por mais discussões, por mais desavenças que ocorram, que essas sejam sempre na direção de uma Cuiabá melhor, de uma gestão mais organizada, mais humanizada, né? Presidente, o que aconteceu, falando em sessão, o que aconteceu essa semana, que o senhor cancelou uma sessão e disse que vai cortar o ponto dos vereadores que estavam faltando? Bom, na verdade é assim, a sessão horário regimental é para iniciar às 9 horas, com uma tolerância máxima de 30 minutos. Nós precisamos de 9 vereadores para abrirmos a sessão e precisamos de 13 para iniciar as votações, que contempla os quóruns de maioria simples e contemplam os quóruns de maioria absoluta, mas não contempla o quórum de 2/3. Então, se tiver uma lei complementar, por exemplo, é 2/3, se tiver 13, ela não tem como ser votada. Então, mas com 13 a gente já abria as votações. Ocorre que tínhamos sempre 9 vereadores em plenário, 9h30, 10 horas, teve dia da sessão começar 10h30, eu venho avisando a todos que está errado, nós temos tribuna livre, a tribuna livre chega com uma agenda, com horário, e eles têm os compromissos deles, e nós precisamos cumprir o nosso, mas eu estava falando para as paredes. E um dia eu avisei, a próxima sessão que eu estiver na presidência, às vezes eu não consigo estar porque eu tenho expediente interno, eu vou tolerar no máximo 30 minutos. Não compondo o quórum, em 30 minutos eu vou encerrar a sessão. Foi o que eu fiz na terça-feira passada, não abrimos a sessão por falta de quórum, aguardamos a composição do quórum até 9h30, 9h30 em ponto no relógio do plenário, e no relógio do plenário estava 2 minutos atrasado do que o meu, mas mesmo assim eu obedeci o relógio do plenário, mas o que me levou para o plenário não foi o relógio do plenário, foi o meu. Então significa que ao invés de eu dar 30, eu dei 32 minutos. O relógio do coordenador da escola, isso, né? O portão fecha justamente, o relógio dele. Então, no relógio do plenário, 9h30 eu encerrei a sessão e registrei a presença de 8 vereadores. Nós precisávamos de no mínimo 9. 5 minutos depois começaram a chegar os vereadores, mas a sessão já havia sido encerrada. Eu disse que aqueles que conseguirem justificar as suas ausências terão o seu ponto abonado. Aqueles que não conseguirem não terão o ponto abonado. E, Márcia, a pergunta que funcionou, não... né? Exatamente, que não quer calar na sessão de quinta-feira, deu quórum? 8h50, 10 minutos antes do horário regimental, nós já tínhamos 18 vereadores no plenário. Funcionou, né? Agora estão te levando a sério nessa questão. Se tem horário, tem que cumprir o horário. Verdade. Porque chega a ser um desrespeito com os outros vereadores que estão lá, cumprindo horário, e com a população também. Eu disse a eles, disse nas entrevistas que dei, que é um desrespeito com a tribuna livre, é um desrespeito com o servidor que está lá no cerimonial para nos atender, é um desrespeito com a imprensa que está lá na sala de imprensa para cobrir uma sessão, é um desrespeito com a população que muitos estão acompanhando
pela mídia, né, social, tal. Então, não há razão para isso. Não há razão para isso. Nós temos compromisso de plenário 2 vezes na semana, terça e quinta, porquanto não se justifica 2 vezes na semana nós chegarmos na casa às 11 horas da manhã, 11h30. Né? Presidente, queria mudar um pouco de assunto, Ana. A gente recebeu aqui no Conexão Poder essa semana a interventora do Estado na saúde de Cuiabá, Daniela Carmona. Ela esteve lá também na Câmara esses dias, né? E aqui no Conexão ela defendeu que acredita, avalia, pelo trabalho que eles fizeram até agora, que seria necessário prorrogar o comando ali do Estado na saúde de Cuiabá, até para que eles possam implantar ali uma política de efetivação das ações que eles estão fazendo, porque eles têm aí 1 mês para terminar, né? E não daria para dar continuidade. Quem pegasse essa gestão depois poderia não conseguir dar continuidade porque não estaria totalmente instalado ainda. Qual que é a sua avaliação a respeito? Bom, a minha avaliação é assim. Existe uma intervenção objeto de uma decisão judicial. Decisão judicial, enquanto ela estiver vigente, você tem a obrigação de cumpri-la. Se discordar, discuta no âmbito judicial, mas até que se tenha uma nova decisão, aquela tem que ser cumprida. E nós temos vigente uma decisão que estabelece uma comissão interventora na saúde de Cuiabá por 90 dias. A princípio, 90 dias. Nós já estamos aí com mais ou menos 60 dias de intervenção. Quase 60 dias de intervenção. 50 e poucos dias. A Daniela esteve na Câmara 2 vezes. Primeira vez para apresentar o quadrimestre de 2022, que é uma obrigação regimental e constitucional. Não falamos de intervenção. E esteve depois, num convite feito pelo presidente, aceito por ela, para falarmos especificamente sobre intervenção e na presença do Colégio de Líderes. Tinha um vereador, outro que não é líder, mas é vereador, e nós o mantivemos lá. Né? Ali ela apresentou os números, até aqui apurado por eles, né? Pela apresentação, um saldo positivo, pelas apresentações feitas, mas a verdade é que a intervenção divide opiniões. Uma parcela da população diz estar presenciando o efeito positivo. E existe uma outra parcela da população que diz não estar presenciando efeito diferente nenhum. Para eles, se estava ruim, continua ruim, se estava bom, continua bom. Né? Eu acho que nós precisamos aguardar os 90 dias, são os prazos iniciais estabelecidos, para que a partir daí possamos, em conjunto, fazer uma análise. A Câmara, a Assembleia, que são 2 braços que estão aí acompanhando a intervenção, o Judiciário. Nós recebemos outro dia uma denúncia na presidência, denúncia essa que foi hoje no plenário, lá levado por um outro vereador. Nós encaminhamos essa denúncia para o desembargador Orlando Perry, pessoalmente, em razão de ser uma denúncia num período de intervenção, e nada mais justo que desse conhecimento a ele dessa situação, para que ele fizesse a apuração. Ficou ajustado que ele abriria vista para o Ministério Público. Então é assim, eu acho que nós precisamos aguardar os 90 dias, ao final dos 90 dias fazemos as avaliações, mas nós precisamos ter uma compreensão. Cuiabá tem um gestor, as mudanças bruscas na saúde, precisamos ter muito cuidado com elas, porque essa gestão vai continuar.
eu entendo que o papel da intervenção, a princípio, seria detectar os problemas, apresentar ou propor soluções para os problemas antes de efetivar qualquer mudança brusca. Nós temos notícia de mais de 200 demissões no quadro da saúde, mas temos notícia de mais de 200 contratações no quadro da saúde. Nós conversamos sobre isso com ela também. E eu fiz hoje um ofício para ela, requerendo a relação nominal e função de todos os demitidos no período da intervenção e a mesma relação nominal e por função de todos os contratados no período da intervenção. Então, o objetivo qual é? Economia financeira em razão de um excesso de contratação ou simplesmente a troca do Manuel pelo João? Será que o problema era o Manuel e o João vai resolver o problema que o Joaquim não resolvia? Né? Então, esse é o questionamento. Por isso, o meu entendimento pessoal é de que apurasse as irregularidades, levantasse todas as razões disso e, a partir daí, se propusesse as soluções. Né? Digamos que daqui a 90 dias a intervenção acaba. Já cumpriu o papel dela, devolve-se para a gestão municipal a intervenção. A gestão é do prefeito. E essas mudanças radicais que foram feitas? E nós temos notícias de que servidores contratados eficientes estão sendo desligados. Né? Será que é justo o desligamento? Não temos notícia do desligamento de cabide de emprego. Nós temos notícia de desligamento de enfermeiras que durante a pandemia estiveram os 2 anos à frente da pandemia, né? E que agora virou cabide de emprego. Então, nós precisamos ter muito cuidado com essas mudanças, porque estamos mexendo com a vida de pessoas e com a saúde de um município. Né? Mas eu procuro ser muito moderado, ser muito ponderado nos meus posicionamentos, em razão de que a intervenção existe objeto de uma decisão judicial e que esta precisa alcançar pelo menos o prazo inicial estabelecido. Certo. Vamos falar de política? Vamos falar de política, presidente. Bora. Como é que está o clima no PL? Está acirrado aí para definir quem vai ser nessa disputa aí, quem seria o nome do partido, a candidatura a prefeito de Cuiabá, que está sendo discutida aí entre o senhor e o Abílio. O senhor já disse que não arreda o pé. Na verdade é assim, eu vou usar uma expressão aqui, e quero pedir perdão a vocês pela expressão que eu vou usar. À vontade. Mas eu quero dizer que no terreiro municipal do PL tem um galo que canta. Ali não é do jeito que querem ou do jeito que acham que deve ser. Esse galo que canta é o galo que paga o advogado, que paga o contador, que supre as despesas do diretório municipal. Então, qualquer decisão que traz reflexo a este diretório, que é comandado com respeito, com zelo, precisa ser conversado. Não pode vir de cima para baixo. Se for para vir de cima para baixo, então intervenham, me expulsem e aí façam o que querem. Essas foram as minhas observações que eu fiz. Em uma entrevista do senador Wellington, quero dizer que o meu comunicado oficial ao diretório regional do PL quanto às minhas intenções de estar pré-candidato pelo PL, ela se deu mais ou menos em outubro de 2022.
eu já estava eleito presidente, mas eu não estava ainda na função de presidente. Não foi ontem, foi em outubro de 2022, através de ofício, de documento. Documento esse que eu não tive resposta até hoje, né? Então, da mesma forma que eu oficiei a minha pretensão, eu espero ser respondido de forma oficial a possibilidade ou não. Enquanto isso não acontece, nós entendemos que quem cala consente. A partir daí, eu avancei com as minhas construções. Sim. Bom, o senador, pessoa por quem eu tenho o maior respeito, sempre me deu toda a liberdade no PL, em uma de suas declarações disse que o PL já havia escolhido o deputado federal Abílio para ser o candidato a prefeito pelo PL em Cuiabá. Eu disse que, e repeti, de forma respeitosa, mas o candidato a prefeito de Cuiabá não é escolhido de acordo com a vontade do senador, nem com a vontade de nenhuma outra autoridade política do partido. O candidato a prefeito de Cuiabá, pelo PL, deverá ser escolhido num momento oportuno, que é na convenção, escolhido pelo conjunto partidário. Porquanto, isso se dará em junho de 2024 e até lá muita água vai rolar, né? Apesar do Abílio ser um grande quadro, isso nós não podemos negar. O Abílio, eu disse isso para ele. O Abílio não virou prefeito de Cuiabá porque ele não teve habilidade política para conduzir o final da campanha dele. Se ele tivesse tido habilidade política, se ele tivesse sido humilde, se ele tivesse ouvido aqueles que o ajudaram, hoje ele estaria prefeito de Cuiabá. Ele perdeu para ele mesmo? Ele perdeu naquela oportunidade para a intolerância, para a insensatez e pelo excesso de otimismo dele, né? Foram para esses quesitos que ele perdeu. E do outro lado tinha o Emanuel Pinheiro, que não nasceu morto. Né? Ele deu uma virada ali no final, né? O Abílio foi inábil naquele processo eleitoral, e o que eu estou dizendo aqui não é segredo para ele, porque eu já disse para ele. Outra coisa que eu disse para o Abílio, e que eu ficaria com vergonha. Eu estou no 5º mandato de vereador, todos os 5 mandatos pelo PL. Eu estou no PL há mais de 20 anos. Estou presidente do Diretório Municipal do PL, estou presidente da Câmara Municipal da capital, sou o único vereador da capital, né? E que manifestei essa posição há 5 meses atrás, diferente do Abílio. Mas, repito, o Abílio é um grande quadro, desde que um pouquinho mais polido, um pouquinho mais preparado, mas ele é um grande quadro. O Abílio foi eleito nas eleições passadas para deputado federal. Sim. Os votos que ele teve em Cuiabá não o elegeria deputado federal. Para que ele se transformasse em deputado federal, ele precisou de 50 mil votos do restante do estado, porque só os votos que ele teve aqui não o elegeria. Portanto, ele, com 3 meses de mandato, está se propondo a ser candidato a prefeito de Cuiabá, e o compromisso que ele fez com o Estado, o compromisso que ele fez e que ele conquistou 50 mil votos aí em quase todos os municípios do Estado, não vale nada. Em apenas 3 meses como deputado federal, já quer ser prefeito de Cuiabá? E eu disse isso para ele também. Se eu fosse você, Abílio, eu refleti um pouco, né?
Então é isso. O que nós queremos é continuar com um PL que discuta com a base, que converse com a base, não venha com achatamento de cima para baixo. Achatamento de cima para baixo aqui não funciona, né? Agora, senta, vamos dialogar, vamos colocar os projetos na mesa e não tenha dúvida de que eu não serei empecilho para um sucesso do PL nas eleições. Eu não serei empecilho. Mas neste terreiro tem um galo que canta e que quer ser ouvido. Você viu, tem um galo que canta. Tem um galo né? que canta e eu quero aproveitar essa deixa, Márcia e presidente, e lhe perguntar o seguinte, ainda sobre a declaração do deputado Wellington, do senador Wellington, perdão. Ele disse que o Abílio estaria melhor pontuado nas pesquisas, né? E aí o senhor comentou que o senhor já vem fazendo ações também para se colocando como pré-candidato aí à Prefeitura de Cuiabá. As pesquisas estão incluídas nessas ações? O que as ruas, o que o cuiabano tem lhe transmitido? Qual é o termômetro dentro dessa questão aqui, pontuada pelo senador Wellington? Essa é um comparativo completamente injusto, né? Nós estamos falando de um Abílio que fez uma campanha para deputado federal há meses atrás, participou das eleições de deputado federal, foi extremamente bem votado por todo o estado do Mato Grosso, né? Então, é natural que ele esteja muito mais vivo na memória dos eleitores do que o vereador Chico Dormil. Mas eu quero dizer que nós temos aí aproximadamente 1 ano e 2 meses, 1 ano e 1 mês mais ou menos, para a convenção. Até lá, muitas coisas vão acontecer. Mas aí o senhor me pontua um cenário estadual, né? Quando o senhor fala que ele está conhecido em Mato Grosso todo, mas eu me refiro especificamente aqui dentro de Cuiabá. Aqui dentro de Cuiabá, essa realidade que o senhor coloca aí, como sendo do Abílio, de muito conhecido, de muito popular, se reflete também aqui dentro da capital? Com toda certeza, existe essa sinalização. Eu não tenho hábito de dar murro em ponta de faca. Se eu não tivesse essa sinalização, eu estaria quieto, cumpriria os meus 2 últimos anos de mandato como presidente da Câmara e ficaria quieto. Mas o momento para estarmos mostrando isso vai aparecer, vai chegar. Mas eu quero deixar claro que eu sou suficientemente humilde para compreender o momento. O momento atual é melhor para o Abílio, não tenha dúvida disso. Mas eu não sei se para Cuiabá essa seria a escolha ideal. Essa que seria a minha pergunta agora. O senhor já falou aí sobre o comportamento do deputado Abílio, por muitas vezes intempestivo, né? Na sua avaliação, pela experiência que ele tem, experiência política dele e por esse comportamento dele, o senhor acha que o Abílio tem perfil para ser gestor? Porque as experiências dele até agora também são parlamentar, né? E o parlamentar ele tem ali aquela função mais fiscalizatória, tal, mas prefeitura é diferente, a gestão. Isso. Olha, nós vivemos 4 anos passados de extrema direita esta que o Abílio fez parte dela. E estamos prestes a viver 4 anos de extrema esquerda. Toda extremidade ela não é positiva. Toda extremidade, quando ela pende muito para um lado, falta equilíbrio, né? Eu espero que este equilíbrio hoje faça parte das ações do deputado federal Abílio. E quando eu digo isso, eu digo com muita tranquilidade.
porque eu convivi com Abílio na Câmara por próximo de 3 anos, né? E o desequilíbrio naquelas oportunidades foram os pontos negativos da Câmara Municipal de Cuiabá. Isso se mostra pelos dados da mídia, pelas variações positivas e negativas, né? Pela evidência da Câmara em cima de um fato positivo, em cima de um fato negativo, e esse período ele é mostrado tecnicamente pela minha secretária de comunicação. Então, assim, nós estamos falando de uma capital que precisa ser muito moderado, precisa ter muito equilíbrio. Você é prefeito de toda a população cuiabana. Você tem nessa população cuiabana gente de direita, gente de esquerda, gente de centro, gente de todas as espécies. E você tem que ter a consciência de que você é prefeito de todos, independente de crença, de credo, de religião, de cor, independente. Você é prefeito de todos. E esse equilíbrio se faz extremamente necessário para que nós tenhamos uma gestão de sucesso. E, presidente, esse trabalho para a sua possível candidatura que o senhor tem feito, o senhor busca nesse trabalho ter o apoio do prefeito Emanuel Pinheiro ou seria independente do apoio do prefeito Emanuel Pinheiro? Porque a gente tem visto que tem aparecido aí que eles estariam buscando, esse grupo estaria buscando colocar o Estopa como sucessor dele nessa próxima candidatura. Na verdade, eu quero o apoio do PL. Eu quero o apoio do senador Wellington, eu quero o apoio do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, eu quero o apoio do deputado federal Abílio, dos demais deputados federais estadual do PL, eu quero o apoio deles. Mas nós não podemos negar o prefeito, ele é prefeito da capital. E ele tem a evolução política dele, às vezes positiva, às vezes negativa, mas ele está... Eu não seria louco de dispensar o apoio político dele, mas dentro dos critérios que são meus, dentro de uma filosofia política do PL. O senhor acredita que o prefeito Emanuel Pinheiro tem condições de fazer um sucessor? O senhor acha que ele consegue ter a imagem para isso? Igual ele bateu no peito, né? Eu acho interessante. Eu viro e mexo, eu sempre trago essa frase porque eu acho o Emanuel corajoso, no mínimo. Quando ele bate no peito e diz que não tem ninguém para peitá-lo e que ele vai fazer o sucessor político dele aqui dentro da prefeitura da capital. Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor avalia isso? A população daria esse voto de confiança novamente, né? Olha, nós não podemos subestimar ninguém. Eu sou um péssimo jogador de truco, eu não sei trucar. Às vezes que eu tentei trucar, viram que eu estava mentindo, que eu não sei trucar. Então, eu não subestimo e não desacredito nas coisas que me falam. Emanuel Pinheiro é prefeito de Cuiabá, e aí eu preciso falar a verdade. Mesmo que entendam como defesa do prefeito, mas não é defesa do prefeito nem acusação ao prefeito. São dados que eu tenho conhecimento deles e que eu preciso falar deles. Se beneficiam o prefeito ou se prejudicam o prefeito, não fui eu que estabeleci esses dados, eu preciso falar deles, né? Veja só, gestão Emanuel Pinheiro. Nós não podemos negar que houve-se uma queda na arrecadação do ICMS nessa lei estadual, onde o município perdeu algo próximo de 70 milhões de reais de arrecadação. Isso não é pouco dinheiro, isso é muito dinheiro. Um município que estava
há 10 anos, mais ou menos, e aí faltou habilidade por parte da gestão para se efetivar a aprovação da planta genérica. Estava aí há mais ou menos 11, 12 anos com a planta desatualizada, com a última planta organizada com base em projeções da Copa do Mundo. Então supervalorizaram alguns pontos que receberiam obras em detrimento de outros que não receberiam obras. Em razão disso, ficou uma planta genérica desequilibrada e se faria necessário restaurar esse equilíbrio, aonde diminuiu alguns valores, aonde se esperava grandes obras da Copa, as quais não chegaram e que estava superestimado, esse valor foi reduzido e reajustaram onde não esperavam e que não havia tido reajuste nenhum e que sofreram intervenções do município ou do Estado, levando para ali uma valorização. Então, essa planta genérica ela trouxe um equilíbrio. Aí você fala assim, mas que equilíbrio é esse, vereador? Que no bairro Ribeirão do Lipa aumentou 1000%. Tem que aumentar mesmo. Nós estamos falando de um empreendimento da Ginco, onde o preço do metro quadrado do terreno era R$19, quando não tinha nada. Agora que tem tudo, o preço do metro quadrado ali está sendo praticado por R$4.000. Então tinha que aumentar. Mesmo aumentando 1000%, ficou abaixo da metade do preço real praticado no mercado. Mas tudo isso não surgiu o resultado por inabilidade do executivo. O executivo precisava ter ampliado essa discussão, precisava ter sentado com o judiciário com antecedência, apresentado, ter sentado com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com a Assembleia, com a Câmara, enfim, e ter apresentado. Você defende que aqueles valores de IPTU, então, que foram apresentados agora recentemente, eram justos, é isso? Que a grande maioria, sim. Por exemplo, nós temos lugares lá que, inclusive, moram vereadores que o preço diminuiu, porque estava supervalorizado, porque esperava ali obras da Copa, as quais não chegaram. Então, no reequilíbrio, baixou o valor. Então, diminuiu o valor que eles vinham pagando. E outros aumentaram e aumentaram muito. Sim. Então, assim, a princípio, aumentou 1000%, 2000%, mexeu no bolso, complica. Mas o município não vive sem recurso. O município não vive sem a sua fonte de renda, as suas fontes de renda principal. Tudo isso trouxe um desequilíbrio. Aliado a um desequilíbrio na gestão também. Aliado a um desequilíbrio na gestão, né? Mas essa é uma situação de momento. Uma situação de momento. Com relação aos buracos que foi falado aqui, todos nós sabemos que normalmente final de outubro a final de março é um período de chuva e chuva intensa na cidade. Esse ano choveu, está chovendo até hoje, nós já estamos em maio e tem dias de chuvas pesadíssimas, e em período de chuva você não tampa buraco, porque você coloca a massa, choveu, você já perdeu o serviço, você jogou dinheiro público fora. Cuiabá tem um pavimento desgastado, um pavimento antigo, pavimento que vira uma colcha de retalho remendada, né? Então, aliou tudo. Aliou o buraco, aliou a dificuldade na saúde, aliou as operações, aí virou uma situação em que perdeu-se o controle, mas nós não podemos subestimar o prefeito. Ele está vivo,
Quanto a fazer o sucessor, quem escolhe é o povo, né? Mas eu não subestimo e não subestimo nenhuma outra pessoa. Certo. Presidente, para a gente concluir, gostaria de aproveitar a sua presença aqui no Conexão Poder, até porque a gente recebeu aqui, algum tempo atrás também, um outro vereador, o vereador Felipe Correia, e ele colocou um assunto bastante polêmico aqui, né? Ele colocou que os vereadores da base passam pano para o prefeito e jogam o nome da Câmara no lixo, porque, segundo ele, estariam prejudicando diretamente a população, porque a população não teria serviços de qualidade. Essa é uma opinião do vereador Felipe Correia, que conhece muito pouco a Câmara. Ele chegou lá tem 4, 5 meses, né? Diferente de outros que estão lá há 20 anos. Então, ele conhece pouco a Câmara para ele falar isso. Ocorre que nós precisamos ser muito, para eles, agir certo é agir com o fígado. Eu não faço política com fígado. Eu faço política com a razão. Eu faço política com o coração. Eu faço política colocando sempre a verdade na frente. Aí nós vamos falar de um assunto aqui que vocês não perguntaram, mas eu vou tomar a liberdade de citar, e a grande maioria dos vereadores corre dele. Eu não corro. Comissão processante. Instauraram 12 comissão processante. Instauraram não, pediram 12 comissão processante para investigar e afastar o prefeito. E vocês protegeram o prefeito. Nós não protegemos o prefeito. Nós agimos de forma coerente. Nós estamos falando de uma prefeitura da capital, de um mandato conquistado numa reeleição que foi dada pela população. E, ademais, operação disso, operação daquilo, prendeu o secretário, afastou o secretário. Em quais desses o prefeito é réu? Me cita um. Em quais desses o prefeito foi condenado? Me cita um. Então, é brincar, fazer política com fígado, porque teve seus interesses contrariados e aí passa a se posicionar de forma diferente. Eu não faço esse tipo de política. Acho que o vereador Felipe Correia foi extremamente infeliz em fazer essas afirmações. Fazer o que ele faz não significa fazer certo. Pode ser certo para ele, mas o que é certo para ele às vezes não é para mim. Então é assim. E as posições em plenário, elas precisam ser respeitadas. Esse é o princípio. O vereador precisa respeitar o seu colega vereador. Tem a divergência que for, que entender necessária, mas com respeito, porque ele foi eleito igual a qualquer outro, né? E o vereador Felipe chegou ontem na casa, ele precisa conhecer um pouquinho melhor o parlamento. Entendi. Satisfeita, Ana? Eu tenho uma perguntinha. Sempre. Você a sabe, última pergunta. A última, sabe qual que é, Márcia? É quando o senhor fala de certo, de errado. Tem uma questão ali na Câmara que a gente sempre se conversa aqui e nos intriga um pouquinho. Que tem um vereador que preside o sindicato dos servidores públicos aqui de Cuiabá. Adevair Cabral. Pois bem, ele não teria que se afastar dessa função, até para não pôr em questionamento a questão da isenção? Eu queria a opinião do senhor sobre isso. Não, nós não temos só ele. Nós temos o vereador Paulo Henrique, que também é presidente de um outro segmento da fiscalização, lá do sindicato dos fiscais, agentes de fiscalização. Na verdade, é um segmento que eles defendem, Que eles presidem, né? E defendem politicamente também, presidem o sindicato,
não há impedimento legal para isso. Alguns podem achar imoral, né? Mas enquanto não houver impedimento legal para que isso aconteça, eles vão continuar sendo presidente e vão continuar conquistando aí com mais facilidade suas reeleições. Diferente de mim. Pois eu eu não ia presido perguntar nada, isso. eu só presido uma casa com outros 24 vereadores e que vão fazer é tirar meu voto ao invés de me dar um votinho ou outro. Tá certo, vereador. É sempre muito boa a entrevista com o senhor aqui no Conexão Poder. Fica o presente do Conexão Opa, Poder do senhor. legal. O senhor leve para o seu gabinete. Vou levar. Coloque lá. E fica o espaço aberto para suas considerações finais. Caso tenha algum assunto importante aí sobre a Câmara, sobre o seu mandato que a gente não colocou nessa entrevista. Bom, na verdade, eu quero agradecer a Márcia, a Ana, agradecer a toda a organização do Conexão Poder, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, dizer que estou à disposição tantas vezes quanto vocês entenderem necessária, e deixar registrado. O nosso papel é fazer com que tenhamos uma Câmara Municipal de Cuiabá equilibrada, com as suas ações voltadas aos interesses de Cuiabá, abertas às discussões, pronta para ouvir todos e para se posicionar também. Hoje eu recebi uma comissão dos vigilantes que dizem estar sentindo-se prejudicado porque são vigilantes que trabalham à noite e vão instalar câmeras nas unidades e eles vão passar para o dia. Ao passar para o dia, eles perdem o direito ao adicional noturno deles. Com isso, reduz o salário. Eu entendo que a reivindicação deles é justa. No mínimo, eles precisam de um prazo para se readequar a essa nova posição, né? E o Poder Público Municipal tem obrigação de agir dessa forma. Então é isso. A Câmara está pronta para ouvir todos, posicionar-se e fazer tudo aquilo que, de forma republicana, seja possível para melhorar cada vez mais as condições da nossa cidade e a qualidade de vida das pessoas que escolheram essa cidade para viver. Tá certo. Obrigada, presidente. Eu que Obrigada, agradeço. Obrigada, Ana. Márcia. Obrigada, E presidente. todo mundo que nos acompanhou até aqui. Olha, Elisângela vai querer tomar meu chá.